Oi, gente! A aula de hoje vai ser sobre a União Ibérica. Então, para começar, vamos falar do nome. Ibérica. De onde vem? Nesse contexto, vem de ibérico, que é da Península Ibérica, que, para quem não sabe, é a península onde estão situadas a Espanha e Portugal. E aí, a União Ibérica é o período de 1580 a 1640, durante o qual Portugal e Espanha estiveram sob a mesma coroa. Então, era um mesmo rei para os dois países. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque, em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, e ele não deixou herdeiros. Na verdade, ele morreu, mas nunca encontraram o corpo dele. Então, o Dom Sebastião virou uma espécie de lenda, mistura de lenda com mito, que deu origem ao sebastianismo. E a gente vai ter que lembrar disso depois, quando a gente estiver lá na Primeira República, no século XIX, falando de Canudos, a gente vai voltar ao sebastianismo, que eram pessoas que acreditavam que o Dom Sebastião tinha sumido e ia voltar. Então, esse mito vai se propagar não só por Portugal, mas vai chegar até aqui na colônia, e lá em Canudos a gente vai falar sobre isso. Então guardem essa informação aí, que bem mais lá para frente a gente vai voltar para o sebastianismo. Então, voltando para nossa aula, o Dom Sebastião não deixa herdeiros, e aí o tio dele, Dom Henrique, o Casto, assume no lugar dele. Óbvio, ele não estava mais lá, tinha morrido. Então, assume o tio. Só que ele era um cardeal, e por conta disso, ele não podia ter filhos, né? E aí ele chega até a solicitar ao Papa que ele pudesse quebrar o voto de castidade dele para poder gerar herdeiros para Portugal, mas o Papa nega. E aí acaba que 17 meses depois de assumir o trono, Dom Henrique também morre e não deixa herdeiros. Com isso chega ao fim a dinastia de Avis. E o candidato mais próximo, mais forte ao trono, era o Dom Felipe, rei da Espanha, que era neto do Dom Manuel de Portugal, e acabou então que ele invade Portugal e junta os dois países sob a mesma coroa, a coroa dele. E essa época em que Portugal e Espanha vão estar sob a mesma coroa, chamada de União Ibérica, ou também época filipina, porque foram 3 reis Filipes, segundo, terceiro e quarto. Tá, mas o que isso tem a ver com o Brasil, né? É porque essa união teve várias consequências para o Brasil. Uma delas, e talvez a principal, é que Portugal herda os inimigos da Espanha. Quem seriam esses inimigos? Principalmente Holanda, França e Inglaterra. E não é à toa que vai ter, logo após essa união, vai ter uma leva de invasões na América Portuguesa, a mais importante sendo a invasão holandesa, que a gente vai falar numa próxima aula. Outra consequência importante, então, já falei das invasões, foi uma volta à busca por riquezas minerais. Então, se a princípio Portugal não tinha encontrado no Brasil ouro e prata, essas são as riquezas minerais, eles encontraram alternativas para tornar a colônia lucrativa ao Brasil, cana-de-açúcar, né? E com a União Ibérica, os espanhóis voltam a pegar pesado em vamos achar ouro e prata nessa colônia.
Outra coisa importante é a ação dos bandeirantes, porque com a União Ibérica, meio que cai por terra, né, o Tratado de Tordesilhas. Lembram dele? Que dividia o mundo em dois, entre Portugal e Espanha. Então, se agora Portugal e Espanha têm o mesmo rei, eles não vão ligar tanto mais para essa divisão. E com isso, os bandeirantes vão entrando mais e mais para dentro do Brasil e vão ter esse papel de expandir, né, de interiorizar o território, indo para além da linha imaginária de Tordesilhas. E são eles, bandeirantes, que no final do século XVII vão encontrar ouro no Brasil. Bom, com isso também, com a União Ibérica, tem uma expansão interna da colônia. Paraíba e Maranhão foram definitivamente conquistados. 20 novos povoados foram fundados na colônia e abriram-se também novas linhas de comércio dentro da própria colônia. Então, como nós vimos, a União Ibérica teve vários desdobramentos importantes para o Brasil e vários deles, e alguns vão ser nossas futuras aulas, como as invasões holandesas e a ação dos bandeirantes. É isso. Tchau, tchau.